Então agora a gente vai começar a trabalhar essa construção harmônica, vai escrever essa polifonia, vai começar a construir nossas progressões harmônicas. A primeira coisa que a gente tem que saber são os tipos de movimentação que a gente consegue entre vozes distintas. A gente tem aí 4 exemplos, movimentos possíveis. A gente tem um movimento paralelo. O que é um movimento paralelo? Significa que eu tenho uma voz aqui, ó, que está na nota Mi e a outra voz está na nota Dó. As duas vozes vão se movimentar em paralelo no mesmo sentido, ou seja, a de cima vai subir um grau diatônico e a de baixo vai subir um grau diatônico. Então, o intervalo pelo qual elas se movimentam é o mesmo. O intervalo inicial, que é uma sexta, continua sendo uma sexta no próximo momento dessa sequência de intervalos. Não importa se é sexto maior ou menor, é um intervalo diatônico, é um movimento diatônico. Então a gente tem o paralelo, o mesmo intervalo no mesmo sentido. O movimento direto. O movimento direto significa as duas vozes vão caminhar no mesmo sentido, porém o intervalo inicial é diferente do intervalo final. A gente tem aqui um exemplo de um Fá com um Dó. O Fá sobe um grau diatônico e o Dó sobe 2, chega no Mi. Então a gente tem uma quinta que vira uma sexta. Esse é um movimento direto. O próximo movimento que a gente tem é o movimento oblíquo. O movimento oblíquo é simples. Uma voz fica parada e a outra voz movimenta. Em qualquer sentido, não faz diferença, né? Em qualquer direção. Finalmente, a gente tem um movimento contrário, que é aqui a gente tem na partitura um Dó e um Mi. Esse Dó sobe um grau diatônico e vai para o Fá, enquanto o Mi desce um grau diatônico e vai para o Dó. Vale refletir o seguinte: de todos os 4 movimentos, o contrário é o que mais apresenta a independência das vozes. Então, o movimento contrário é sempre interessante polifonicamente. Ele vai gerar uma diversidade de movimento, uma distinção de vozes muito interessante. Agora, a gente está tratando de harmonia barroca, que virou depois a harmonia clássica, né, que é a base dessa harmonia da música de concerto que a gente tem. E esteticamente, algumas coisas eram evitadas. A primeira coisa a pensar é o seguinte: eles almejavam uma escrita de vozes distintas, polifonia. Polifonia quer que as vozes sejam diferentes, elas não sejam iguais. Então, quando a gente tem, por exemplo, num movimento paralelo, a gente tem uma terça paralela, a gente ouve isso como se fossem duas vozes movimentando em paralelismo. Porém, quando a gente tem uma oitava paralela, a gente tem na partitura o exemplo de um Ré em oitava com Dó, a gente já não tem a sensação de duas vozes distintas. É uma voz dobrada em oitava. A gente tem a sensação auditiva que é a mesma coisa. Então é como se a gente perdesse uma voz. Por isso, na hora de conduzir um coral a 4 vozes, não era recomendado utilizar movimentos em oitavas paralelas. A mesma coisa acontece com a quinta. Eles acreditavam que esse movimento provoca um certo esvaziamento, esse paralelismo. As vozes colam um pouco, ainda mais se a quinta for composta. É como se a gente perdesse uma voz também, elas se colam muito. Então, quando a gente está escrevendo a 4 vozes, o que a gente evita? Primeira coisa, a gente não quer que nenhuma duas vozes, nenhum par de vozes caminhe em oitavas paralelas ou em quintas paralelas. A questão do dobramento da sensível é uma consequência da oitava paralela. Porque é o seguinte, quando a gente tem harmonia tonal, a gente tem a nota, a sétima nota da escala, sensível. Quando ela está junto do quinto grau ou do sétimo grau, ela quer muito fazer esse movimento de resolução para a tônica.
né? E na maioria dos casos, e não em todos, mas na maioria dos casos, eles não recomendavam, eles não gostavam que você burlasse essa tendência da nota da sensível resolver na tônica. Portanto, se a gente dobrar, se a gente tiver dois cis em oitavos, naturalmente os dois vão querer resolver no dó. Então o resultado são oitavas paralelas. Por esse motivo, evita-se, né, nesse estilo de escrita, o dobramento de sensível para não perder uma voz e não gerar a necessidade de uma resolução em oitavas paralelas. A questão agora isso é entre qualquer pares de voz. Tem um movimento um pouquinho mais delicado, mas ele se restringe ao baixo e ao soprano, ou seja, a nota mais grave e a nota mais aguda da progressão, da textura que você estiver trabalhando. Então a gente tem aqui ó, na partitura, o exemplo que a gente tem um Mi e um Dó, e aí o Dó salta para o Lá, o Mi salta para o Lá e o Dó salta para o Mi. Então a gente tem uma sexta que vira uma quinta. Foi um movimento direto? Foi. Foi um movimento paralelo? Não. Foi direto porque foram no mesmo sentido. Agora o que acontece? Quando esse movimento direto é acompanhado de um salto, esse movimento e as duas vozes envolvidas são baixo e soprano, a mais grave e a mais aguda, esse era um movimento evitado, não era considerado positivo. Eu acho que em parênteses, porque eles consideravam, era como se na hora que você fosse elaborar isso, você fosse acrescentar notas, por exemplo, olha, se você fizer... É como se você estivesse criando uma quinta escondida. É como se ela existisse dentro desse movimento, tem uma quinta subentendida, né? Isso é uma coisa mais teórica, uma abstração da época, mas o importante é entender que esse movimento, quando duas vozes, quando baixo e soprano caminham no mesmo sentido e o intervalo final é uma quinta, se o soprano saltou, é considerado um movimento evitável. Se o soprano não saltou, isso não tem problema. Então, por exemplo, o mesmo movimento aqui, ó, o Mi Dó, se o Mi Dó virar um Sol Ré aqui, ó, esse é considerado um movimento aceitável porque o soprano caminhou por grau conjunto. A mesma coisa com oitavas. Então, se eu tenho aqui ó, um Dó e um Mi virando um Lá em oitava, se o soprano saltou, é considerado um movimento a ser evitado. Se tivesse sido por grau conjunto, não teria problema. Lembrando que é exclusivamente entre a voz mais grave e a voz mais aguda. Tem uma questão um pouquinho mais polêmica, um pouco mais delicada, que são as quintas desiguais. A quinta desigual é uma quinta diminuta, ou trítono, caminhando em paralelo por uma quinta justa, né? Ou uma quinta justa caminhando por uma quinta diminuta. Aí a gente tem relatos diferentes. Alguns autores falam que, olha, quando você está indo de quinta diminuta para quinta justa, a gente evita, mas da quinta justa para quinta diminuta não tem problema. É um pouco ambíguo, existem casos que você vê no repertório que é quinta justa indo para diminuta e vice-versa. Então tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Não é uma coisa frequente, mas não é o pior dos equívocos de condução de voz. Não é tão ruim quanto os outros. Então a gente vai preocupar no nosso curso especificamente, a gente vai preocupar um pouco menos. A gente vai evitar isso se possível e vale pensar também que são poucos os momentos que isso vai ser um problema. Então não precisa nem preocupar tanto com isso. É importante ter o conhecimento e a gente trabalha em cima disso. A próxima coisa que a gente vai ver agora é a disposição das vozes, como que a gente constrói essa polifonia, a estrutura.
A gente tem dois tipos de posição básica, que a gente vai trabalhar basicamente com isso durante o curso inteiro de harmonia, pelo menos em se tratando de harmonia de concerto. A gente vai ver coisas um pouco diferentes quando a gente falar um pouquinho de harmonia popular, mas essencialmente é a mesma coisa também, não tem tanta diferença não. A gente tem aqui, ó, no primeiro acorde que a gente está vendo aí, a gente tem um acorde de Dó maior, em o que a gente chama de posição fechada. Posição fechada ou aberta, ela trata exclusivamente das três vozes superiores. Ela o baixo não está envolvido. Então, ó, se eu tocar essa mão direita aqui, ó, Dó, Sol, Mi de cima para baixo, com esse Dó aqui na mão esquerda, com esse Dó na mão esquerda, com esse Dó na mão esquerda, é a mesma coisa, continua sendo uma posição fechada. O que é a posição fechada? É quando as três notas ativas, as três notas do acorde, estão presentes na mão direita, fechadas dentro do intervalo de uma oitava. Então você vê aqui, ó, você tem um Dó, Sol, Mi, está no intervalo de uma sexta. A questão é o seguinte, quando a gente faz a gente simplesmente monta a tríade, ela sempre vai estar em posição fechada, ó. Mi, Sol, tem uma quinta, Mi, Sol, Dó, uma sexta, Sol, Dó, Mi, outra sexta, Dó, Mi, Sol, uma quinta. Então, o que a gente está fazendo? Se tem um Dó, a gente vai para a próxima nota ativa e depois para a próxima nota ativa. Se for descendo, vai para a próxima. A gente não salta nenhuma nota do acorde. Então, ele sempre vai ficar em posição fechada, restrito dentro de uma oitava. A outra possibilidade é simples. A gente pega o mesmo acorde aqui, ó, e pega a nota do meio e joga ela uma oitava abaixo. O que aconteceu agora? Ó? A sonoridade abriu, a sonoridade expandiu. Então isso é o que a gente chama de posição aberta. As notas, a tríade, né, de superior da estrutura, ela abrange mais de uma oitava. No caso aqui, ó, a gente tem que seria uma quarta composta. Né? Então é uma 11ª. Então isso é uma posição aberta. O baixo fica aqui indiferente disso, tá certo? No jazz, na música popular, isso inclusive tem um nome, a gente chama de drop 2, que significa descer o 2. O que a gente está fazendo? A gente pega a segunda nota de cima para baixo, que é essa aqui, e joga ela uma oitava abaixo. A única diferença é que o jazz vai estar trabalhando com estruturas às vezes mais complexas, por exemplo, um acorde de Dó com sétima maior, a gente faz o drop 2 e joga esse Dó aqui. O jazz vai trabalhar com esse tipo de sonoridade, é muito frequente, muito comum e muito utilizada também. Outra coisa que a gente já falou, mas vale lembrar, é o que a gente vai trabalhar aqui. Ó. No primeiro momento, a gente vai deixar a posição aberta um pouco de lado e concentrar na posição fechada, porque ela vai nos ensinar a conduzir adequadamente essas vozes. Depois a gente faz uma transformação simples se a gente precisar de uma posição aberta. E aqui a gente tem todo o acorde, como a gente está trabalhando em posição fechada, todo o acorde tem 3 posições possíveis. E a gente sempre vai pensar de cima para baixo, porque as notas mais importantes são a nota mais aguda e a nota mais grave, que é o baixo. Então, posição 1 seria tríade com a tônica na ponta. Posição 2 seria a tríade com a terça na ponta e a posição 3 com a quinta na ponta. Todas elas são possíveis e todas elas vão gerar um ponto. Se elas são um ponto, o primeiro acorde, se a gente escolhe uma posição inicial diferente, a condução vai ser diferente cada vez, a consequência. Então isso gera uma riqueza de possibilidades de condução de voz muito grande na hora de harmonizar um acompanhamento ou qualquer coisa.